Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Mateus capítulo 16, versos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Irmãs e irmãos, comumente, quando acontece como neste ano, que este mesmo evangelho caiu no domingo passado, este relato do encontro de Jesus com os apóstolos, num lugar retirado, afastado, e esta avaliação dirigida aos discípulos, duas perguntas centrais: quem dizem que eu sou? E para vocês, quem eu sou? É muito comum a gente ouvir de amigos pregadores, líderes das comunidades que precisam pregar, dizendo: ah não, a gente já pregou isso domingo passado, que novidade tem? Vai repetir tudo de novo? Absolutamente não. Pelo contrário, quando nós temos a oportunidade de ter 2 domingos sequenciados assim, aquele com o relato de Lucas e esse com o relato de Mateus, é exatamente a extraordinária oportunidade de dar uma boa mergulhada no mistério a partir do relato de 2 evangelistas. E na celebração a gente não pode fazê-lo. Um aprofundamento mais detalhado sobre as características do texto de Lucas e especificamente as características do texto de Mateus. Bom, primeiro que a gente precisa considerar que aqui se trata de uma festa solene que se refere a 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Precisaríamos de um tempo maior para trabalhar as características desses 2 personagens. Mas eu recomendo aos pregadores e aos meditadores do Evangelho que prestassem muito atenção nas orações próprias do dia e no prefácio da missa deste domingo. Nas orações e no prefácio da missa se dá a teologia por excelência que caracteriza a identidade dessa festa e trabalha particularmente o que os 2 têm em comum e o que os 2 têm absolutamente distintos, e em que a diferença dos 2 são absurdamente e absolutamente complementares. Repito, em que a diferença, o contraste enorme entre o tipo e o perfil de Pedro e do seu ministério, o tipo e o perfil de Paulo e o seu ministério, em que essa diferença, que pode, em alguns aspectos, ter passado por processos de conflito, mas elas são absolutamente complementares. Elas se integram profundamente na grandeza do mistério de Cristo. Dito isso, vamos aos textos. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, mostra Herodes que prende alguns membros da igreja para torturá-los
manda matar Tiago, irmão de João, quer dizer, dos 4 primeiros apóstolos, e vendo que isso agradava aos judeus, manda prender também Pedro. E aí o relato da libertação de Pedro, com a descrição maravilhosa do anjo que entra na prisão, a luz que ilumina toda a cela, e o anjo toca o ombro de Pedro e o acorda. É preciso deixar o Senhor tocar o nosso ombro, nos acordar. O Evangelho do domingo passado, que não estava explícito isso, tocar o nosso ombro para tomar a cruz cada dia e segui-lo. Aí, neste relato maravilhoso da libertação de Pedro, a gente tem o Salmo, que é um grande louvor, o Salmo 33, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, e descreve o salmista: todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Como é que a gente diz de 2 mártires, um que morreu pregado na cruz de cabeça para baixo, Pedro, e outro que morreu decapitado, como é que a gente professa uma fé que diz e canta na festa deles: de todos os temores me livrou o Senhor Deus? Aí o Salmo, no versículo 6, diz: contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Morrer decapitado, não humilhado, não com vergonha, mas com o rosto impassível como pedra. Na segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo, aquele texto maravilhoso, muito comum entre nós: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora foi reservada para mim a coroa de justiça. Paulo trata o seu martírio como uma coroa de justiça. Vai morrer decapitado. Despede do amigo Timóteo e de nós, a igreja, dizendo: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Este integralmente de Paulo sempre me persegue, sempre me acompanha e deve ser sempre uma, desculpe a imagem pastoril, um ferrão no rebanho para dizer: a mensagem precisa ser integral. Não só as partes que você gosta na Sagrada Escritura, os textos que você marca, porque talvez as partes mais importantes da Bíblia são aquelas que você nunca percebeu e nunca marcou. São as que você mais precisa. Isso digo para mim e digo para você. Agora sim, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 16. Jesus vai à região da Cesareia de Filipe. Aqui nós estamos nos encravados das montanhas, no alto norte de Israel, onde nos encravados das montanhas, muitas cordilheiras que vão formando uma depressão, e as grandes descidas e as minas de águas dessas montanhas, das chuvas que caem nas montanhas, ou na umidade que elas retêm à noite do mar, e depois desce para as suas bases e forma as nascentes do Rio Jordão. Dentre elas, uma nascente que é uma gruta grande, que lá no fundo dessa gruta, até hoje ela existe, tem uma corrente de água que perpassa o ano inteiro e nunca seca. Esta gruta, ela foi dedicada ao Deus dos pastores, Pan, ao Deus dos pastores. Era a gruta em que nos tempos mais difíceis os pastores acorriam para lá, primeiro porque é uma gruta, uma caverna, com espaço enorme para proteger o rebanho, e tem água, tem abrigo e tem água. Lá foi dedicada por várias religiões primitivas e depois pelos gregos, dedicada ao Deus dos pastores, ao Deus do pastoreio. Aqui a gente entende por que é que Jesus vai para lá para fazer a pergunta para os discípulos. Ele é o pastor por excelência. Eu nunca tinha me atinado a isso. E faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A avaliação dramática, como domingo passado.
Alguns dizem que é João Batista, Elias, aqui Mateus acrescenta Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus devolve-lhes a pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Simão responde, já na resposta de Simão, um acréscimo que em Lucas não aparece: tu és o Messias, o Filho de Deus. Duas notas importantes. Primeiro é que a pergunta que Jesus faz, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele já dá a resposta, ele não tem crise de identidade, ele sabe quem ele é. Em Lucas ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Em Mateus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Já põe a teologia da figura messiânica do Filho do Homem dos livros apocalípticos, como o livro de Daniel. Quem dizem, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro responde, o Messias, vírgula, o Filho do Deus vivo. Na resposta de Pedro, mais teologia. Mais teologia. A resposta é mais ampla e aponta, na perspectiva de Pedro, aponta uma perspectiva mais profundamente teológica. E Jesus diz a Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Duas coisas. Depois disso, Jesus diz, por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Na caverna dedicada ao Deus dos pastores. Jesus com os apóstolos recebe a profissão de fé de Pedro e diz a Pedro, não feliz és tu porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. A grande crise do cristianismo hoje. Quem te revelou quem é Jesus? Os videozinhos idiotas de 30 segundos, os videozinhos agressivos ou ingênuos, os videozinhos sonsos de uma teologia barata, melosa, gosmenta, de emoção e de sentimento que não te faz conhecer Jesus, mas apenas uma religião que prega um servilismo religioso de dízimo e de oferta, mas não te leva a Cristo? Quem diz para você quem é Jesus? Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai. O que você sabe sobre Jesus, quem revelou foi o Divino Pai Eterno? Ou foi algum pregador influencer por aí? Ou a bolha do WhatsApp que você cega com os vídeos já mastigados, porque todo dia você já recebe uma coisa que você mesmo não precisa nem rezar, já tem uma papa. Na roça se dizia, comida de periquito, mingau já mastigado, é só engolir. Eu te construirei a minha igreja e te darei as chaves do reino dos céus, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Diante da igreja, o poder do inferno é e será sempre incapaz de vencê-la. Essa é a nossa fé. Proclamemos isso, celebremos isso. Saiamos dessa teologia do medo do capeta, do medo do inferno, porque ela é própria para quem não é da igreja e não tem a convicção de que o inferno nunca vence a igreja. Por isso, ame a igreja. Boa semana com os apóstolos Pedro e Paulo.